Agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor tem me chamado da sua graça, das águas do santo batismo, e me concede a coroa da vida eterna se eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que o Senhor ainda me chamou na idade de 14 anos, e o Senhor me chamou na lista de batismo. Era um sábado à noite, eu estava sentado ali na frente, e quando o irmão que anunciava a lista, ele disse: batismo, amanhã, 25 de dezembro, haverá batismo. Foi como uma flecha que saiu daqui de cima e feriu o meu coração. E aquilo não saiu mais de mim, fui para casa, aquilo assim: amanhã haverá batismo, amanhã haverá batismo, amanhã haverá batismo. E aquilo ficou na minha mente a noite toda. No outro dia cedo acordei, era domingo, já acordei os meus pais e falei: eu quero ir para o batismo. Mas o Senhor já tinha me chamado. Sentei, o Senhor me chamou em Itaquaquecetuba. Sentei lá na frente, a hora que abriu a liberdade, fui um dos primeiros. Glória ao nome santo do Senhor. E eu agradeço a Deus que quando eu voltei, vem a preocupação. Parece que quando eu voltei, parece que eu voltei em mim. Aquela voz sumiu e eu parece que estava sozinho novamente. Mas o irmão ali, Deus deu a graça de falar: eu tinha 14 anos, Deus chamou aqui muitas crianças, mas o mesmo Deus que te chamou vai te guardar e vai te segurar nessa graça. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento foi como uma visão. Eu comecei a ficar grande, eu fiquei maior que a igreja. Eu via todos de cima, assim, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor falou no meu coração: essa é a minha força na tua vida, vou te guardar. E o Senhor tem nos guardado, irmãos. Preparou esposa, nos deu 2 filhas. Em tudo o Senhor tem nos ajudado. Temos visto a mão do Senhor a nosso favor. Irmãos, eu tenho que começar agradecendo a Deus por um grande livramento que o Senhor fez comigo quarta-feira agora. O Senhor preparou uma viagem para o estado de Minas Gerais, no norte de Minas. Nós fomos dia 1º de junho, voltamos agora dia 11, e o Senhor muito nos ajudou. Congregamos ali todos os dias, tinha dia que congregávamos 3 vezes por dia, foi uma festa ali, irmão. Deus nos ajudou, abençoou. Na ida foi tudo bem, uma viagem muito longa. Nós saímos daqui 4 horas da manhã, chegamos às 11h30 da noite, dirigindo direto. E ao retornarmos também saímos bem cedo, e eu comecei a viagem dirigindo, e depois passei para o meu tio que estava comigo no carro. E o meu plano era assim: depois ele dirige um pouco, depois eu assumo a direção e acabo de chegar em São Paulo. Mas, irmãos, ele estava ali dirigindo por volta de mais ou menos a 1 hora, mais ou menos, e eu estava no banco do passageiro ali na frente, dormindo. Era umas 7h15 da manhã, mais ou menos, e eu fui acordado e despertado pelas minhas tias, que tinha 3 tias no banco de trás, e elas começaram a gritar: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus, cubra-nos com teu sangue. E eu acordei, irmãos, naquele momento, e não vi nada. E quando eu olhei na lateral do carro, do meu lado direito do carro, nós estávamos sem retrovisor, o espelho retrovisor foi arrancado, e paramos assim à frente. Eu desci do carro, e eu olhei a lateral do meu lado, a lateral estava toda ralada assim, sem o espelho retrovisor. E aí eu vim a saber o que aconteceu. O meu tio estava ali dirigindo, e veio uma carreta na nossa direção de frente. E aquela carreta, quando estava para colidir com o nosso carro, ela desviou para o acostamento na contramão e ralou a lateral do nosso carro. O Senhor nos guardou da morte, irmãos, porque nós estávamos ali, vou chutar baixo, ali uns 90 km por hora, aquela carreta devia estar daí para mais. Mas uma coisa que nos intrigou, irmãos, porque o meu tio que estava dirigindo, ele não viu nada. Ele não viu o caminhão, ele não viu absolutamente nada. Por certo, o Senhor cegou ele ali na hora, porque se ele se assusta e tira o carro, aquela carreta nos pegaria de frente. Então eu estou aqui agradecendo a Deus, irmãos, por esse grande livramento. Hoje, por certo, eu não estaria aqui. Nem eu, nem o meu tio e nem as minhas 3 tias. Por certo, o Senhor, tenho certeza que o Senhor nos guardou da morte ali também.
Agradeço a Deus, irmãos, o Senhor nos deu 2 filhas, uma hoje tem 8 anos de idade, e quando ela tinha aproximadamente uns 6 anos, mais ou menos assim, eu estava uma segunda-feira eu estava trabalhando de casa, e quando foi no final da tarde, estava muito calor, eu tenho um escritório no fundo da minha casa, que fica em cima da lavanderia. Eu estava ali trabalhando, você olhava assim, não tinha uma nuvem no céu azul, calor, e eu precisei sair ali no final da tarde para resolver alguma coisa, e a minha filha menor foi comigo. Nós fomos ali no shopping que tem perto da minha casa, e resolve uma coisa, e faz outra, e fiquei ali naquele shopping ali uma hora e meia mais ou menos. E num dado momento eu passei na porta, no térreo, que dava para ver a rua. E quando eu olhei a rua, irmãos, estava uma grande tempestade, mas uma chuva muito forte, e ali perto era o Shopping Plaza Sul, ali na Imigrantes, ali alaga, o rio enche, e já estava assim os carros com a água o meio da roda, pedaços de árvore voando ali. E naquele momento eu lembrei que lá nesse meu escritório eu tenho 2 janelas. Cada janela tem 4 folhas, as 2 no meio se abrem, e as 2 janelas estavam abertas. Embaixo dessas 2 janelas eu tenho uma bancada de madeira ali, e estava o computador da empresa, o computador pessoal, vários documentos da empresa, documentos da igreja, porque eu era, na época, secretário da música. E ali, irmãos, eu trabalho ali, eu sei que qualquer chuvinha, qualquer garoa já molha, porque não tem nada na frente. Qualquer coisinha molha ali, eu preciso fechar. E com aquela chuva, irmãos, era impossível não ter molhado tudo. E na hora eu parei ali, assustei e falei para ela assim, Juju, vamos embora porque o papai deixou a janela aberta e deve ter molhado tudo, perdi computador, deve ter molhado tudo. E ela ali naquele momento de mão dada comigo, ela falou assim, papai, pede para Deus não deixar molhar, glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque a fé que estava naquela criança me tomou também. Eu ali no meio daquele shopping, eu fechei meus olhos ali em alguns segundos, falei, Senhor, me guarda, por misericórdia. E eu rapidamente fui para casa, irmãos, o Senhor fez um milagre, porque quando nós chegamos em casa, eu rapidamente subi ali para aquele quartinho, não tinha molhado nada, glória ao nome santo do Senhor, e as 2 folhas que estavam fechadas, estavam molhadas, completamente molhadas, mas no meio, seco, glória ao nome. A minha esposa não estava em casa, ela está aqui, quando ela chegou, eu falei, olha aqui, você viu a chuva? Fiquei até preso em algum lugar ali, ela comentou, e ela subiu, eu mostrei para ela, tá vendo aqui molhado, aqui seco. Ela falou, mas você lavou? Eu falei, não, a chuva molhou aqui, não molhou aqui. Foi um milagre que o Senhor fez na nossa vida. Glória ao nome. O Senhor nos guarda, irmãos. Até quando nós não estamos desatentos, o Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja. O Senhor está sempre ao nosso lado. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto a minha comum congregação é na Vila Moraes. E no ano de 2021, eu fui apresentado para encarregado local de orquestras ali na Vila Moraes, também era o secretário da música, ajudava os irmãos músicos, o irmão Cristiano muitas vezes nos encontrou nos testes, nos exames, e estava muito envolvido com a parte da música. E quando foi agora, no dia 29 de julho do ano passado, 2024, teve a oração para novos obreiros, e o Senhor confirmou também o meu nome para ancião, dali da Vila Moraes. Irmãos, foi um susto muito grande, pois eu não esperava de forma alguma. Para os irmãos entenderem, no dia 28, foi um dia antes da oração, a oração foi no dia 29, no dia 28 foi um domingo, 28 de julho. E a Vila Moraes, ela foi demolida e foi reconstruída. E ali foram construídas várias salas de reuniões, um espaço multiuso, cozinha. Então começaram a acontecer várias reuniões, inclusive reunião da Piedade e várias outras reuniões. E isso, com essas reuniões, nós tivemos que cancelar a escolinha de música, o GEM. Então o nosso GEM era sábado à tarde, e teve que cancelar cancelar outro, e
acaba dispersando, né? O bom cristiano sabe, eles, se cancela um, eles faltam 20, né? E eu conversei no dia 28, após o culto, eu conversei com o irmão diácono da nossa comum, falei, irmão, eu sei que tem muitos compromissos, mas eu queria pedir por irmão, na medida do possível, se desse para deixar o sábado à tarde livre, né, para o GEM, porque nós estamos fazendo o GEM há 50 anos aqui, no sábado à tarde, e dispersa muito. E ele falou, olha, fique em paz, amanhã eu vou no Brás, tem reunião, vai acabar o seu problema com o GEM. Você não vai ter mais problema com o GEM, vou resolver isso para você. E eu fiquei feliz, eu falei, puxa vida, eu devia ter falado antes com o irmão, né, porque já há alguns meses sofrendo aí. Eu desci para o estacionamento, quando eu desci, né, a nossa esposa nos conhece, minha esposa falou assim, por que você está tão alegrinho, né? Eu contei para ela isso, e ela falou, você devia ter falado antes. Eu falei, pois é, devia ter mesmo. E no dia seguinte, no final da tarde, umas 4h30, eu estava trabalhando de casa também. Esse dia meu celular tocou, era o irmão diácono. E eu, até brincando com ele, falei assim, irmão, o irmão tem uma boa notícia para mim, estou esperando aí uma boa notícia que o irmão tem para me dar. Ele falou, tem uma boa notícia para te dar. Falei, estou esperando essa notícia. Pensando eu que ele ia falar que não vai ter mais reunião, né? Falei, não, peraí que o ancião vai falar. E aí passou o telefone para o nosso irmão Milton. E o irmão Milton, até falei para o meu irmão Milton, o irmão tem uma notícia boa para me dar aí. Ele falou, tenho sim. Foi orado aqui no Brás, o irmão é o novo ancião da Vila Moraes. Irmãos, naquele momento, sumiu o chão ali debaixo de mim, eu não sabia o que responder. Ele falou, chega mais cedo no culto hoje que nós vamos explicar. E voltou o telefone para o irmão diácono, ele disse, eu não disse que os seus problemas com o GEM iam acabar? Eu falei, irmão, mas não era desse jeito que eu imaginava, né? Eu preferia que fosse de outra forma. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. E naquela mesma ligação, ainda ali falando com eles, já chorando, eu nem sei como que eu reagi ali àquela notícia. E ele falou, olha, tem uma outra notícia para você. Nessa mesma oração, o meu pai também foi confirmado para ancião, nessa mesma oração. E eu agradeço a Deus, irmão, porque o meu pai, a comum dele é Jardim Teresa Palma, em Poá, onde era a minha antiga comum. E as administrações são diferentes, eles não sabem quem vai ser levado ali para o Brás. E o Senhor fez essa grande obra, irmãos, na nossa família, porquanto na mesma oração foi confirmado o meu nome e o nome do meu pai também para ancião. Irmãos, a minha mãe, quando depois eu liguei para ela não sabia se ela chorava, se ela ria, ela ficou apavorada e ficou assim, sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, o meu pai já era cooperador há 29 anos já do ministério, mas eu era novo. Irmãos, para os irmãos terem noção, eu nunca nem tinha pregado a palavra, nunca tinha atendido um culto. Eu fui auxiliar de jovens, e mesmo quando eu era auxiliar de jovens, o nosso cooperador tinha o costume de, na despedida, os auxiliares atenderem, pelo menos até o momento da palavra. Eu não quis, eu fiquei escondido ali no banheiro e ele teve que atender. Nem no dia que eu fui despedir eu atendi a reunião. Até em visita, nós íamos fazer as visitas ali para alguns músicos, eu ia sempre com o grupo da vida, nem visita, nem a oração eu abri, eu acho que eu só orava na oração do GEM mesmo. E isso foi no dia 29, a ordenação foi no dia 5 de agosto, e no dia 6 era o nosso primeiro culto. Segunda-feira, o culto das 8, culto lotado, irmãos. A nossa igreja, acho que é um pouco mais comprida que essa, lotada. E eu estava ali na frente, e o nosso irmão falou, irmão, pode atender o culto. Nunca tinha atendido um culto, irmãos. Primeiro culto, igreja lotada, subi não sei como, atendi o culto. Na hora da palavra, a minha mente, irmãos, era um branco total. E eu clamei muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu estou aqui porque é a tua vontade. Eu não me candidatei a nada, não pedi nada, sempre te honrei, te louvei, com puro e sincero coração, mas o meu objetivo principal é a vida eterna. E o Senhor confiou esse ministério na minha mão. Senhor, me ajuda. E ali, irmãos, eu clamei ao Senhor, e oferecendo a palavra ali para vários irmãos, e eles já esperavam que eles não iam subir. E eu falei, eu vou esperar na vontade de Deus. Vamos ver qual é o movimento que o Senhor vai fazer.
E eu dei alguns passos para trás, irmãos. Quando eu encostei as minhas costas na parede, glória ao nome santo do Senhor, veio uma parte da Bíblia. Eu falei, essa é a revelação. Eu nem sabia como era a revelação, irmãos. A minha mente era um branco total. Veio uma parte para ler, e eu li aquela parte, abri, li. E quando eu terminei de ler, que eu levantei os meus olhos, na Vila Moraes tem um paredão, de fora a fora, as entradas são laterais, e tem aquele paredão. Eu olhei assim, saíam letras douradas do fundo da parede, glória ao nome santo do Senhor. E eu fui lendo aquelas palavras, aquelas frases, e fui falando, e eu sentia que aquelas palavras entravam na minha testa e saíam na minha boca. Glória ao nome santo do Senhor. E de tempos em tempos, eu via como se fosse um flash de uma câmera muito forte, saindo do meio das irmãs, saindo do meio dos irmãos, do meio dos músicos, do meio das organistas, lá atrás, aqui na frente, glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, essas palavras, elas não eram na sequência. Por exemplo, A, B, C, D. Se for assim, todo mundo consegue saber que são quais são elas. Elas vinham assim, uma atrás da outra.